Depois, então, eu faço a apresentação, mas a gente está começando aqui a primeira entrevista do Falando de Investimentos, que vai ser replicada na playlist Economia do Bem da 98 Live. Thiago César, ele é CEO e fundador de uma das empresas que mais fomenta o mercado de criptoativos, que é a Transfero, e também, para mim, de uma iniciativa que eu confesso que descobri recentemente, mas que eu estou super empolgado, que é a BRZ, que já é a principal stablecoin brasileira. Nós começamos o relacionamento com o Thiago e com o pessoal do grupo da Transfero há praticamente 10 dias, mas nos surpreenderam positivamente o tanto que eles são pró-negócio, o tanto que eles conhecem do mercado. Eu comecei a assistir várias entrevistas suas aí, Thiago. Estou admirando demais o trabalho de vocês, o trabalho da BRZ, que a gente vai conversar aqui um pouco. Ele é totalmente fora da curva, a empresa de vocês é totalmente pró-negócio. Vi também esses dias que você foi aí contemplado como uma das pessoas mais influentes do mundo de criptomoedas. Parabéns aí, adiantado. E se você puder começar contando um pouco da sua trajetória, eu sei que vocês já estão no mercado de cripto há algum tempo, e como que chegaram nesse caminho aí do que a gente vai conversar, que é a BRZ. Beleza. Obrigado, Theo, pelo convite para participar. A gente nós estamos todos muito empolgados aí com as conversas que a gente vem tendo com vocês, com o Buybank, e eu acho que a gente está num momento onde as boas empresas devem permanecer e todo o passado um pouco nebuloso do mercado de criptoativos no Brasil tem que ficar de lado. Vamos lá, sobre a Transfero, né, que é a empresa mãe do projeto BRZ, a primeira e a maior stablecoin do Brasil. A Transfero nasceu lá em 2015. Eu já mexia com Bitcoin desde 2012, sempre fazendo compras pontuais do criptoativo. Naquela época, você deve bem lembrar, se você falasse de Bitcoin, que você estava investindo nisso, você era considerado um maluco, né? Era moeda da internet, moeda de hacker, moeda de droga, tudo de ruim. Em 2015, né, eu e mais alguns sócios montamos a Transfero, e ela nasceu com uma proposta de gateway de pagamentos, né? Então, quando nós nascemos, a ideia era de que, a nossa mentalidade era de que o Bitcoin seria usado para compra e venda de produtos, né, de bens e serviços. Por exemplo, você poderia ir numa loja e pagasse pelo seu cafezinho com Bitcoin. Isso, obviamente, não aconteceu. Até hoje, isso não acontece. Mas foi a ideia inicial, né, da Transfero. Nosso gateway, na época, se chamava Bit1. Nós participamos aí do programa InovaBrá, do Bradesco, um programa de aceleração do banco. E, obviamente, não escalou, porque, de fato, as pessoas não começaram a usar o Bitcoin e outros criptoativos como meio de pagamento, e sim como reserva de valor, como ativo de investimento. Então, nós passamos na nossa trajetória aí, 2016, tentando produtos de cartão. Nós lançamos um cartão de débito carregável em Bitcoins no Brasil, também se chamava cartão Bit1. Por um pedido da Visa, nós tivemos que parar, eles não queriam associar a imagem do Bitcoin à bandeira Visa. Então, acabou que só sobrou uma área para a gente trabalhar, né? Aliás, duas. A parte de brokerage, que é a corretagem, compra e venda, mas não uma exchange de varejo, nós nunca tivemos um approach de varejo, mais corretagem para grandes volumes, lotes, né, de criptomoedas. E a parte de investimentos, que foi até o que culminou em 2017, com a nossa abertura hoje, sede da empresa na Suíça. Então, a Transfero saiu do Rio de Janeiro, aliás, saiu não, né? Ela foi montada no Rio de Janeiro e tem um escritório ainda no Rio de Janeiro, mas a sua sede foi transferida para a Suíça, no Crypto Valley, né, em Zug, onde nós começamos a trabalhar muito mais forte no aspecto de investimentos, e depois disso nós derivamos aí para o que já é conhecido hoje no mercado, né? Hoje nós temos um fundo regulado em Bahamas, algumas estratégias de investimento em cripto, e mais recentemente, no ano de 2019, o lançamento de um criptoativo chamado BRZ Token, que é a stablecoin lastreada no real brasileiro, né? Então, essa foi a trajetória da empresa. Tá, e falando um pouco agora da BRZ, eu sei que a BRZ já está presente nas principais exchanges, enfim, começando a sua presença nas principais exchanges aí pelo mundo. Vocês já estão na Bittrex, conversando com gente grande, conversando no Brasil. O projeto BRZ, como é que ele surge em si? Do que vocês viram de oportunidade no mercado? Como que vocês estão procurando fomentar isso aí? Qual que é o sonho para a BRZ como stablecoin? O BRZ, ele nasceu de uma ideia onde o uso do criptoativo no Brasil é diferente do uso do criptoativo na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em outros países desenvolvidos, né, outras localidades desenvolvidas.
pode não fazer sentido para um suíço ou para um alemão a ideia de que só com criptoativos você consegue ter uma internacionalização do seu dinheiro, né? Dado que na Suíça você pode ter conta bancária em euro, em dólar, em qualquer moeda entregue lá fora, né? Ou qualquer deliverable forward. Nos Estados Unidos também você não tem barreira nenhuma para ter uma conta em euros ou uma conta em moeda estrangeira. E no Brasil ainda a gente vive, não só no Brasil, mas em alguns outros países latino-americanos, um certo isolamento do mercado financeiro internacional. Então, para citar alguns exemplos, né, o brasileiro, teoricamente, o brasileiro médio, ele só tem acesso a Bovespa, ele só tem acesso a reais, ele só pode ter conta em reais. Então, 100% do risco do brasileiro está em reais, ele está 100% do risco Brasil. Quando você teve o advento aí dos criptoativos, principalmente do Bitcoin, as pessoas começaram a perceber que se você trocasse reais por Bitcoin, você acabava tendo um ativo que tem valor no mundo todo, né? Que você pode ter liquidez no mundo todo. E isso trouxe uma reflexão, aí minha e das outras pessoas da Transfer, por que o real brasileiro não tem liquidez global, né? Por que a gente tem que viver numa amarra nesse sentido? Por que o brasileiro, por exemplo, hoje, que opera no mercado de criptoativos, ele precisa comprar Bitcoin numa corretora brasileira e depois mandar esse Bitcoin para uma corretora estrangeira para operar outros pares, seja de moeda ou seja de altcoins? Não faz sentido, né? Você cria fricção no processo, complica tudo. Acaba que a ideia do BRZ nasceu com a ideia da internacionalização do dinheiro, né? Ou seja, para que pessoas que hoje operam o mercado no Brasil possam, pelo menos, dormir em reais fora do Brasil, né? O que não era possível antes. Então, um exemplo que eu costumo citar você hoje está operando numa corretora internacional. Vamos pegar, por exemplo, a Bittrex, que tem o BRZ. Antes do BRZ, se você fizesse qualquer trade na Bittrex, você poderia ou dormir em cripto, ou seja, em Bitcoin ou qualquer outra altcoin, ou dormir numa stablecoin de dólar, que é o Tether, o USDC, etc. Mas o brasileiro não paga suas contas, não faz sua contabilidade, etc., em dólar, ele faz isso em reais. Então, nós vimos aí uma oportunidade para o brasileiro ter um instrumento, e o brasileiro ou qualquer pessoa do mundo, ter um instrumento para que ele possa carregar um equivalente ao real, né, um sintético, numa corretora internacional, e aí ter acesso à liquidez internacional dessa corretora. Bacana. E vocês pensam no caminho ao contrário? Porque pelo seguinte, o Brasil é um país emergente, embora a gente esteja aí com a Selic no seu patamar mais baixo, mais longo da história, a gente sabe que países emergentes eles têm oportunidades de investimento um pouco diferentes dos países, das economias mais consolidadas. Ou seja, se você investir nos Estados Unidos, você vai ter um tipo de rentabilidade, se você investir no Brasil, você vai ter outro tipo de rentabilidade um pouquinho mais alta, até pelos riscos associados à economia brasileira. Mas a gente sabe que existe muita oportunidade de gente que tem interesse em investir no Brasil, que conhece um pouco desses riscos. Não é muita gente, mas tem essa demanda por esse fluxo de dinheiro. E assim como é muito difícil o dinheiro do brasileiro sair daqui e ir para o exterior, também é difícil o dinheiro do exterior entrar no Brasil. Mas existem oportunidades de investimento seguras para os estrangeiros que eles não conseguem acessar. Então, dado isso, vocês pensam que o BRZ pode ser uma porta de entrada de dinheiro para o Brasil para acessar o mercado interno? Sem dúvida. A gente toma bastante cuidado com essa relação de tirar dinheiro ou colocar dinheiro, né? É bastante importante lembrar que a gente está sempre falando de uma negociação de um token referenciado na moeda do país, né? Então, de fato, quando você faz um envio de BRZ para uma corretora internacional, você só está trocando um token na blockchain, não está, de fato, sendo feito nenhum câmbio, né? Mas a lógica se aplica, né, que é a exposição a ativos de valor internacional. E se eu falei no primeiro momento do brasileiro se expondo a ativos lá fora, sem dúvida nenhuma a oportunidade existe para o estrangeiro que queira se expor a ativos brasileiros. Dado que o BRZ é uma moeda colateralizada 1 para 1 com o real e conversível em reais, né, ou seja, você pode ir ao mercado, tanto ao mercado quanto ao próprio OTC da Transfer, trocar seus BRZs por reais, isso faz com que estrangeiros que antes teriam uma dificuldade muito grande para fazer um investimento no Brasil, façam isso de forma bastante simplificada. Isso a gente percebe principalmente, como você falou, né? Uma questão de, antes a arbitragem de juros era assim, o caso óbvio, né? O Brasil com uma Selic alta e o mundo desenvolvido com uma taxa de juro base baixa, você conseguiria arbitrar os juros, mas não só isso, né? Você tem oportunidades de investimento no Brasil que são virtualmente impossíveis de serem acessados pelo estrangeiro. Da mesma forma que um brasileiro hoje tem uma dificuldade imensa para carregar uma ação da Tesla ou da Amazon, porque simplesmente não tem instrumentos fáceis para ele se expor a esse tipo de ativo, é quase impossível para um estrangeiro comprar small caps do mercado brasileiro, ou então fazer um investimento num fundo imobiliário brasileiro.
através do câmbio é sempre complicado, né, com investimento direto externo. Então, o BRZ, de fato, faz com que essa possibilidade se abra, né, essa porta fique aberta. Outra coisa, Thiago, assim, a gente vive num país que, por incrível que pareça, tem 40 milhões de pessoas que não têm qualquer tipo de acesso a serviço bancário. Se você for principalmente para cidades do interior, e não necessariamente não estou nem falando de pessoas simples, às vezes você tem pessoas que têm dinheiro, mas que ainda estão muito presas ao papel moeda, ao cheque, e por conta disso tem aí alguns prejuízos. São 40 milhões de brasileiros nessa situação, ao passo que hoje a gente tem dado que existe 2,3 smartphones com internet por brasileiro no país. Vocês acreditam que o BRZ no futuro, ou até num cenário mais próximo, pode ser uma oportunidade de oferecer alguma sofisticação financeira, algum produto financeiro que você saia dessa situação totalmente arcaica do papel moeda e ofereça a esse tipo de pessoa, a essa população, um acesso a serviços diferenciados, que ela pode usar ali o smartphone dela para poder pagar contas, circular dinheiro na economia? Eu vejo no futuro essa possibilidade. Eu acho que, de fato, né, o problema do desbancarizado no Brasil, ele existe. Ele não é limitado somente às pessoas muito simples, ela também afeta, como você mesmo falou, né? Tem muito profissional liberal aí que só trabalha com dinheiro e cheque, e de fato não usa a conta bancária e tudo mais. Esse é um problema sério que a gente tem enfrentado no Brasil, de que muitos bancos não querem esse tipo de cliente, né? Por alguns motivos, os bancos simplesmente são muito difíceis para esse cliente. Então, a gente está falando do primeiro layer, né, que é o layer bancário. Se a gente pensar no layer de investimentos, então, é uma loucura, né? O tamanho proporcional que a gente tem do nosso mercado de capitais versus a população é muito, muito pequena essa proporção. Mas falando do layer bancário, né, o BRZ ser usado para pagamentos locais. Eu acho que para quem é bancarizado, o sistema funciona muito bem, né? Ou seja, para quem já tem uma conta bancária ou tem esses bancos digitais hoje em dia, isso funciona bem. O Brasil tem um sistema bancário extremamente bem desenvolvido, até comparado com países de maior aí relevância no cenário mundial. O Brasil está muito à frente, né? Nos próprios Estados Unidos não existia transferência bancária local em menos de um dia, até pouquíssimo tempo atrás. E o Brasil já tem a TED, acho que desde 98, ou 99. Então, acaba que, de fato, para quem é bancarizado, eu não sei se o BRZ, no aspecto transacional interno da economia, se ele traria muita vantagem. Ele traz vantagem por ser um real internacional, isso sim. Agora, para o desbancarizado, eu acredito que pode ser um problema aí de distribuição, né? Eu ainda não vi o desbancarizado brasileiro selecionar uma wallet ou uma carteira digital e falar, a gente prefere usar isso aqui, né? Eu acho que o BRZ poderia, sim, auxiliar muito, mas não sem ele estar integrado a uma carteira de pagamentos usada pelo desbancarizado. Por exemplo, o Mercado Pago, ou a Cellcoin. Eu ainda não vi uma aderência muito grande, como, por exemplo, você vê na China, que desde o cara que vende bugiganga na rua até o médico trabalham com o WeChat Pay ou com o Alipay. No Brasil, eu ainda não vi a população desbancarizada usar o celular para usar um aplicativo de pagamentos. Eu acho que quando isso acontecer, e se a gente integrar o BRZ a essa solução, aí, sem dúvida nenhuma, um oceano azul aí a ser descoberto. Entendi. E, assim, Thiago, a gente está numa semana que, para mim, e aí já trocando um pouco de assunto, mas a gente puxa o gancho para o BRZ, que está totalmente atípico o que vem acontecendo no mundo. A gente está vivendo aí um cenário de deterioração dos fundamentos econômicos, muito por conta do coronavírus, mas existem outros fatores também. A gente sabe que o número de desemprego nos Estados Unidos está elevado, os índices de confiança do consumidor estão baixos. No Brasil também a situação ela é de uma certa maneira caótica, a gente não sabe para que rumo que as coisas vão. E por um outro lado, a gente vê o mercado de ações do Brasil em franca recuperação. O S&P 500 já está num nível acima superior ao nível da crise econômica. O que você, Thiago, tem enxergado um pouco o que está acontecendo? É um descolamento da realidade? É o pulo do gato morto? O que você está enxergando nesse momento? Dead Cat Bounce, né? Pulo do gato morto. Pode ser, eu acredito que seja isso. O mercado financeiro, ele perdeu totalmente o referencial do que é valor e o que é preço, né? Me parece que, dado o cenário de juro negativo no mundo todo, e agora os países emergentes também entrando num cenário de juro baixo, você acabou fazendo com que o custo de oportunidade de vários investimentos baixasse, de certa forma, né? E você colocar dinheiro em bonds ou em renda fixa se tornou uma certeza de perda, né? Você deixar dinheiro em caixa
é uma perda certa, dada a questão da inflação e da desvalorização monetária frente à impressão de dinheiro. Investimento em renda fixa virou perda fixa, dado que a Selic é baixíssima e não vai compensar o juro real. Então, acaba que você estimula não maus investimentos, mas você estimula a migração do dinheiro que antes ficaria alocado em Porto Seguro para busca de rentabilidade a qualquer custo. E aí, num cenário assim, você acaba inflando, né, o preço de outros ativos que talvez não teriam esse preço se não tivesse dinheiro tão barato no mercado. Para mim, essa é a justificativa, por exemplo, da Tesla valer mais do que a Ford e a GM somadas em capitalização de mercado. E eu acho que a Tesla, me corrijam isso aí, quem assistir depois quer comentar se estiver errado, a Tesla não produz 1/20 dos carros que a GM e a Ford produzem no mundo, e não vende isso também. Então, existe acho que existem duas coisas, né? Existem fundamentos muito deteriorados, que é excesso de dinheiro no mercado, dinheiro barato, isso estimula o hype, né, e o investimento nessas empresas growth. Um exemplo que eu costumo citar é Embraer, avaliada pela Boeing em 5 bilhões de dólares, enquanto o Snapchat vale para cima de 20 bi de dólares. Como é que pode a maior montadora de aviões médio porte, médio alcance do mundo, que é a Embraer, valer 1/5 de um aplicativo que você coloca filtro no rosto de adolescente? Assim, é descompatível demais, assim. É completamente descolado isso daí. Mostra que as contas de valuation mudaram demais. Né? E isso mostra também um risco sistêmico, né? Basta uma economia desenvolvida elevar o juro, a quebradeira geral vem, porque o valuation dessas empresas aí não se sustentam mais. Então, hoje, por exemplo, num cenário de juro negativo ou zero, tudo bem você investir na Tesla pagando $800 na ação. Mas quando os Estados Unidos subirem o juro para 2% ou 3%, essa liquidez vai secar, vai quebrar vai basicamente dar circuit breaker a cada 5 minutos nas bolsas, porque todo mundo vai tirar o dinheiro e vai para o Porto Seguro de novo, porque os fundamentos vão voltar. Então isso é arriscadíssimo, né? E um outro ponto que eu queria colocar é que existe uma nova, que não tem nada de novo, tá? Mas existe uma nova corrente de pensamento no mundo, que acabou entrando sem debate algum, né? Que é a questão do déficit fiscal irrestrito e isso não trazer problemas para a economia. Então, não houve debate, né? O que houve foi, se pegar o exemplo do Brasil para materializar para quem assistiu o vídeo, né? Antes do coronavírus, a pauta que parecia, depois de muita luta, que parecia ter vencido e entrado no mainstream, né, da discussão no Congresso, era de ajuste fiscal, ajuste de contas do Brasil. Isso era, inclusive, dava capital político você defender isso no Congresso, falar, tem que ajustar as contas, é bom, isso vai garantir o crescimento do Brasil, economizando 1,3 tri de reais em tal reforma, tudo mais. Entrou um cenário de crise, muda-se completamente a percepção do que dá retorno político, né? Agora, o discurso que dá retorno político é imprime dinheiro, dá auxílio para a população, injeta dinheiro, aumenta o gasto público. Então, distorceu-se, né, a visão, os incentivos políticos para ajuste fiscal diminuíram de forma brutal. Eu acho impossível hoje um político ir à mídia e falar, olha só, eu defendo cortar gastos e subir imposto, por exemplo. Meu Deus do céu, esse cara, ele perdeu ali a profissão dele, que é ser político. Né? Então, acaba que você teve essa distorção, né, do discurso, da narrativa. O coronavírus acabou agravando isso, porque em tempos de crise, né, tem até aquela frase, né, nenhum governo deixa uma crise embora sem aproveitá-la, né? Então, é a justificativa perfeita, a tempestade perfeita para o aumento de gasto. Desculpa. Então, isso acaba criando um arcabouço para que essa mentalidade do gasto desenfreado e do inflacionismo entrasse no mainstream sem discussão alguma. Ninguém nem está ouvindo o economista mais conservador. Está sendo unânime. Tem que imprimir mais dinheiro, tem que injetar dinheiro na economia, não tem risco de inflação, não tem problema. A questão é você fazer isso com o dólar, que é uma moeda de demanda mundial, de liquidez global, e que referencia todos os contratos de petróleo do mundo. Agora, você fazer isso com uma moeda de país emergente, peso argentino, real brasileiro, o risco de venezuelização aí dessa moeda é gigantesco, porque ela não tem demanda natural, ela não tem liquidez global. Então, eu acho assim, a gente está num momento muito perigoso, cara, um momento extremamente perigoso de discurso mesmo, e esse discurso ser colocado na prática.
Isso que você falou é um ponto que eu acho muito interessante. Vocês fizeram uma live com o Urich que foi muito boa, entrando nesse ponto aí de que o real não é de fato o dólar. Não vou entrar muito em discussão de teoria do que é ou não é o dinheiro, mas fato é que existe a teoria do dinheiro como uma mercadoria de utilidade. Mas ainda que a gente não aplique essa teoria, sempre que a gente analisa uma moeda, a gente precisa olhar a oferta e demanda dela em relação a outros pares. E é o que você colocou do real é muito preciso, porque o real ele não há uma demanda internacional dele, mesmo por suas próprias limitações. E pensando nisso, eu acho que o BRZ começa a ficar mais interessante, porque você tem aqui uma moeda que ela é totalmente restrita, circulação difícil, e por um outro lado, você tem uma moeda que tenta estabelecer um valor estável com o real, ou seja, aquilo que o real, vamos dizer, oferece de vantagem, ela te oferta, mas, por outro lado, ela abre as portas para o mundo do liquidez do investidor, para que ele possa, olha, hoje eu estou posicionado em real porque é o caminho mais fácil, a moeda que eu tenho, a moeda que eu ganho meu dinheiro, mas eu transformo esse real em BRZ porque com esse BRZ eu vou conseguir acessar mercados mundiais, eu consigo levar meu dinheiro rapidamente para ativos que estão na Suíça, eu consigo levar meu dinheiro rapidamente a ativos que estão nos Estados Unidos e, principalmente, levar o ativo para o mundo dos criptoativos, que é onde que a gente está, que começa a se expandir, cada dia tem projetos de naturezas mais diferentes aí, e que é uma lógica completamente oposta do que está acontecendo na economia tradicional, expansão de base monetária, irresponsabilidade fiscal. A gente vem de um mundo, o mundo dos criptoativos, ele é justamente o contrário. Ele é um mundo de recursos escassos, regras pré-determinadas, onde que tudo é bem controlado e bem determinado pela oferta e a demanda. Você consegue enxergar um cenário, assim, talvez até de curto prazo, em que as pessoas comecem a olhar para o BRZ como isso? Olha, tem o lado positivo do real, que na verdade, talvez hoje o único lado positivo do real seria ser a moeda que eu recebo, mais corriqueiramente no Brasil, de curso forçado. Eu acho que é contravenção penal, salvo engano, você recusar um pagamento em real aqui no Brasil, né? Não por pode. Conta do que aconteceu no passado recente aí, que as pessoas preferiam usar o dólar. Mas, por outro lado, bom, já que eu preciso ter real, eu uso o BRZ, e, por um outro lado, eu tenho liquidez mundial aqui dos principais ativos. Você consegue enxergar isso bem claramente? Está um pouco aí dentro das ideias do BRZ? Existe sempre uma barreira de adoção do BRZ, porque é uma questão muito difícil de entrar na mente das pessoas, o fato dela ser um token sintético privado, né? As pessoas sempre ficam perguntando, né, mas não é um governo que emite, então não é a mesma coisa que o real, e não é mesmo, não é a mesma coisa que o real. E justamente ainda por isso, né? Ainda bem, exatamente. Então, assim, ele é lastreado em reais, existe o colateral dele em reais, mas eu acho que a grande vantagem, que para quem conhece o projeto e gosta e acredita nele, e tem a cabeça aberta para esse mundo de stablecoins e de criptoativos, é que ele apresenta uma vantagem ao real, né? Ele é um real 2.0, digamos assim. Muitas pessoas perguntam, mas a moeda é lastreada em real, e o real é uma moeda cheia de problemas, logo, a sua stablecoin também vai ser cheia de problemas. O propósito dela não é resolver o real brasileiro, senão fazer uma stablecoin de franco suíço, não fazer o real brasileiro, fazer uma stablecoin de ouro. A questão é você poder referenciar contabilmente com base no valor do real brasileiro, mas você ter o benefício de conversibilidade desse token em diferentes ativos e diferentes moedas, né? Então, eu vejo hoje você manter um saldo de BRZ numa wallet, né, numa wallet no seu celular ou numa exchange, superior a você ter reais brasileiros numa conta bancária. Porque qual velocidade, Theo, você consegue pegar teu dinheiro no Bradesco ou no Itaú e você vai ver o Bolsonaro aparece na TV, faz um pronunciamento, você fala, caramba, batata que isso aí vai dar problema e o real vai se valorizar. Com qual velocidade você consegue tirar teu dinheiro de Itaú e se proteger, né, contra uma eventual desvalorização aí do real brasileiro frente a outras moedas, que foi basicamente a história das últimas semanas, né? O real brasileiro foi a pior moeda em performance, comparado até com moedas africanas, o real brasileiro foi a que mais se desvalorizou frente ao dólar. Você não consegue, essa é a realidade, por ter uma conta corrente ali no Bradesco ou no Itaú, você está preso e você vai ser refém, principalmente depois das 5 da tarde, você não vai conseguir mais movimentar esse dinheiro. BRZ 24/7, transferência demora 10 segundos na rede do Ethereum, tá, às vezes 30 segundos, e você consegue colocar teu BRZ, que é o equivalente a real, né, o sintético, numa corretora internacional como a Bittrex, ou numa corretora internacional como a FTX, e trocar ele por Tether, ou trocar ele por Bitcoin, ou trocar por Pax Gold, que é referenciado no ouro, ou abrir uma posição de hedge contra o dólar, operando vendido.
Então, a gama de instrumentos que você tem para se proteger, de sofisticação, é incomparável à moeda base, que é o real brasileiro. Salvo engano, é Rothbard que fala que a moeda ela é sempre o ativo mais líquido da economia, o que determina, inclusive, o que vai ser a moeda em circulação, assim como foi o ouro no passado, é o fato dela ser o ativo mais líquido da economia. Como o BRZ já nasce mais líquido que o real, a gente já pode falar até praticamente que ele já nasce como moeda melhor do que o real, né? Porque é o que você falou, você dá essa opção de conversibilidade muito rápida para você escapar do que está acontecendo. E eu começo a viajar quando eu vejo uns projetos assim, tipo o BRZ, eu fico bem empolgado, porque o que eu gostaria que fosse o futuro, de uma certa forma, da economia eu estou posicionado em Bitcoin, vejo uma boa oportunidade, que seja aqui no Brasil, de comprar Gerdau, achei que a Gerdau está barata, eu consigo sair rapidamente de uma coisa para outra. Ou então, Sim. sei lá, por algum motivo louco eu estou posicionado em Petrobras, porque eu não compro ação de empresa estatal nem de commodity, isso aí é filosofia de investimentos minha, mas eu estou lá em Petrobras, só para dar um exemplo fácil, vi que vai ter algum movimento no Bitcoin, eu consigo rapidamente converter de uma coisa para outra. É um futuro que eu fico imaginando para o BRZ que me anima muito, e não só em nível brasileiro, né, Thiago, mas principalmente da economia global. Se a economia já é tão conectada em outros aspectos, em termos de transporte, em termos de indústria de serviços, entretenimento, viagens, tudo mais, não faz sentido nós brasileiros não termos acesso ao mercado global de investimentos. Dando um exemplo que você falou aí, eu, por exemplo, hoje, gostaria de ficar líquido em francos suíços e Libra, minha tese de investimentos para liquidez nesse momento. Libra eu consegui facilmente, fiquei líquido lá via Kraken, a Kraken tem a Libra britânica. Mas não consigo ficar líquido em franco suíço de um jeito que seja barato e eficiente. Pensei, vou abrir a conta múltiplas moedas lá do TransferWise, mas não é a maneira mais eficiente. Então, assim, eu fico bem empolgado com o projeto BRZ quando eu imagino isso aí acontecendo no futuro. Não sei como é que você também, imagino que você como fundador deve ficar 10 vezes mais empolgado do que eu, né? Essa foi até o que motivou, né? A gente, até para dar uma informação bacana, quando a gente escreveu o white paper junto com o Cadu, o pessoal da equipe da Transfero, a gente usou uma teoria econômica um modelo econômico de se não me engano, ele ganhou o Nobel da Economia, mas agora está me falhando a memória, mas Mundell-Fleming, né? O modelo de o trilema de Mundell-Fleming. O que é isso? Né? Basicamente um triângulo onde você tem três aspectos que uma economia, que uma moeda pode ter, mas só 2 deles podem acontecer ao mesmo tempo. Então, em uma das pontas aí dos vértices, eu já esqueci minhas aulas de geometria, mas cada ponta do triângulo, né, das 3 pontas, uma delas é controle sobre sua política monetária, a outra ponta é livre circulação, e a outra ponta é manter uma referência, né, ou seja, uma relação proporcional a outra moeda, ou seja, um lastro em outra moeda. Então, se você pega, por exemplo, Hong Kong, desse triângulo, Hong Kong decidiu, as duas pontas do triângulo que Hong Kong se decidiu foi livre circulação, o Hong Kong dólar é uma moeda transacionável no mundo todo, e o lastro em outra, proporcionalidade, paridade, esse é o ponto, paridade com outra moeda. Porque eu penso nesses conceitos em inglês, não consigo traduzir. Então, o Hong Kong dólar hoje, ele tem uma paridade de, se não me engano, 12:1 com o dólar, isso é fixo, e ele circula livremente pela economia global. Você pode trocar Hong Kong dólar, mandar HSBC, milhões de moedas, tranquilo. Então, eles tiveram que abrir mão do terceiro pilar desse triângulo, que é independência sobre sua política monetária. Então, Hong Kong não pode colocar meta de inflação, ele não pode aumentar a money supply ou diminuir, porque senão ele perde ou a paridade com o dólar, né, de 12:1, pode estar um pouco mais agora, com os momentos da China, ou a livre circulação. Precisa ter um sacrifício de pelo menos uma para você ter 2. No caso do real brasileiro, o real brasileiro ele optou por um câmbio controlado, porque essa história de câmbio livre no Brasil é mentira. O Banco Central todo dia faz intervenção em mercado de swaps, e ele optou por independência na política monetária. Então, o Banco Central ele aumenta a base monetária, restringe base monetária, sobe juro, diminui juro, e ele intervém no mercado de câmbio para manter a paridade que ele quiser naquele momento com o dólar. Mas ele teve que abrir mão da livre circulação no mundo todo. Então, nós pegamos o modelo Mundell-Fleming e aplicamos ele para o BRZ, dizendo, com o BRZ, nós, como emissores, abrimos mão da política monetária independente. Porque quem está fazendo a política monetária é o próprio Banco Central. Ele controla o lastro, que é o real brasileiro, né? Mas a gente entrega a livre circulação internacional
e a gente entrega uma paridade de 1 para 1 com o real brasileiro. Então, é justamente no aspecto da livre circulação internacional que a gente modifica o real brasileiro nesse caso, né? E a gente entrega uma versão melhorada. Então, essa questão que você coloca de, poxa, imagina que eu tivesse posicionado em Petrobras e eu quisesse sair rapidamente e depois trocar para franco suíço. O BRZ hoje é o mais próximo que você pode ter desse instrumento. Por quê? Até usando o teu exemplo, tá? Que Petrobras é um pouco brabo, porque a gente não está integrado em nenhuma corretora que ofereça Petrobras. Escolhe alguma coisa mais simples. Mas assim, nem tem nada Petrobras impediria. E nem gosto. Mas nem impediria, por exemplo, se nós integrarmos aqui o BRZ, aquela Currency.com, que é uma dessas corretoras online, que ela oferece Petrobras lá dentro, você poderia sair de Petrobras e ir para franco suíço dentro de um único aplicativo. O BRZ te ofereceria isso. Mas, por exemplo, se você pensar hoje no que já existe, FTX, você pode estar comprado em contratos de petróleo, falar, putz, não quero mais, vou sair e voltar para o real, BRZ. Não, mas eu quero sair do BRZ e ir para dólar. Pum, consegue também, tudo dentro da mesma plataforma usando o BRZ. E vamos fazer aqui um paralelo, né? Eu desafio um trader experiente no Brasil a comprar contrato de petróleo crude, WTI, usando instrumentos brasileiros. Não tem como, a B3 não oferece isso. Não tem como. E outra, ouro. É um inferno comprar ouro no Brasil também, é horrível. O contrato é fixo, 70 mil reais quase lá, é 250 gramas de ouro, só tem valor cheio, não é fracionável. Poxa, vai na FTX lá com o BRZ, se expõe aí a Pax Gold, você está exposto ao ouro. E com um deliverable físico, né? Então, essa mobilidade de capitais, talvez ela não seja um anseio do brasileiro médio, mas ela certamente beneficia o brasileiro mais sofisticado em termos de investimentos. Thiago, você falou duas coisas aí que eu vou te contar minha experiência pessoal recente. A primeira delas foi do petróleo. Eu não lembro que dia que foi, se foi antes do crash, não, provavelmente foi depois do crash das bolsas. Teve um dia que o mercado de petróleo, e te contando o contexto, uma das coisas que a gente quer fazer no Bybit no futuro é ter um fundo de energia renovável, a gente estuda bastante urânio, outras fontes e tudo mais. E para entender o que vai acontecer com o mercado de energia, obviamente eu estava estudando muito petróleo. Eu não sou nem de longe grafista, eu só gosto de estudar fundamento, parte da economia, e teve um dia específico que eu falei assim, olha, gente, eu estou com a sensação forte que vai acontecer o seguinte, o petróleo vai abrir amanhã, ele vai começar a subir até um certo ponto do dia, depois vai derreter, tudo está indicando que vai acontecer isso, eu estou indo para todo lugar. Vamos sair atrás das corretoras aqui no Brasil, tentando fazer justamente isso, tentando comprar, não conseguimos, não conseguimos. Foi assim, totalmente surreal. E o outro ponto em relação também justamente ao ouro, Thiago, alguns anos atrás eu fui contratado, na época que eu advogava, para abrir um fundo de investimentos aqui no Brasil lastreado em ouro. Na verdade, eu fui fazer o estudo de mercado antes de fazer isso para ver qualquer coisa. E no Brasil, por incrível que pareça, o mercado de ouro ele é totalmente inacessível. Mesmo os fundos que investem em ouro, geralmente eles têm uma posição muito grande em renda fixa e eles vão comprar cotas de outros fundos que investem em ouro. Aí você vai comprar o metal físico, você tem, além da dificuldade de custo, eu não vou nem entrar nesse mérito, você tem ágio e deságio na hora de comprar e revender. É horrível investir em ouro no Brasil, e inclusive através do produto de vocês, depois eu vou falar dele, porque eu fiquei um grande fã, mas a BRZ especificamente, ela permite fazer isso aí. E aí, puxando um gancho aqui, uma das coisas que eu acho mais interessantes, como uma pessoa que gosta de estudar a moeda ela surge para resolver um problema de paridade. Na verdade, das trocas econômicas, era muito difícil você fazer qualquer tipo de troca econômica num cenário de troca direta. Se eu produzo, sei lá, celular e o Thiago produz laptop, como é que a gente vai fazer essa troca? Isso era muito difícil acontecer no passado. E a moeda ela surgiu para resolver um problema econômico real, que era possibilitar as trocas indiretas. Você tinha uma paridade ali, alguma coisa que você podia ser que fosse extremamente líquida e que você pudesse estabelecer a paridade de preços entre dois ativos totalmente diferentes. E pensando ainda no futuro de blockchain, que ela vai permitir que as trocas de ativos sejam realizadas mais instantaneamente, de forma que eu tenho um ativo A e um ativo B, eu consigo trocar eles, o BRZ pode ser, num futuro próximo, muito mais útil que o real, porque talvez no futuro a gente precise de moedas, propriamente ditas, na acepção da palavra que a gente tem hoje, apenas para estabelecer a paridade de troca, que a gente possa, talvez, num futuro próximo, não ter, efetivamente ficar líquido em dinheiro. Não sei, estou totalmente especulando. E pensando nisso, uma stablecoin faz muito mais sentido do que uma moeda fiduciária, né? Não sei o que você acha disso aí. Acho que... Não, tenho certeza. Até porque não existem
barreiras para você criar um corredor de transação entre duas stablecoins, né? Até você consegue fazer uma integração em nível de smart contracts, né? Ou seja, basta uma parceria da BRZ com o TrueUSD, onde você conseguiria mandar TrueUSD para o smart contracts da BRZ e ele cuspiria para você BRZ, né? Na cotação do câmbio do momento. E o contrário também, você enviar BRZ para o smart contract da TrueUSD e ele te cuspir TrueUSD na cotação do momento. Ou seja, você removeria até o intermediário. Você não precisaria nem de uma corretora nesse caso, né? Óbvio que aí você entra em questões de compliance e aí acho que é disruptivo demais para agora, assim, para esse ano, ia ser um bafafá gigantesco, mas para te dar um exemplo, tá? Existe uma plataforma no Ethereum chamada Land, onde, digamos que você precisa de um empréstimo e você queira, olha, eu pago 5% ao ano e eu quero um empréstimo em dólares, em Tether, né, dólar Tether, por exemplo. Você consegue postar isso, né, colocar esses dados no smart contract, e quem gostar da tua proposta e quiser te emprestar 5% ao ano, pode mandar Bitcoin, Ethereum, o que quer que seja para o smart contract, ele é convertido automaticamente e entregue na tua carteira na moeda base, no dólar Tether, que é o valor do teu empréstimo. Isso é algo que a gente já está estudando com o BRZ, para que você permita o peer-to-peer lending, né, de certa forma, usando o criptoativo, abrindo canais de financiamento. Então, em reais, né, em BRZ, e o mesmo se aplicaria para o cenário que você falou, né, imagine no futuro que ninguém queira ficar encaixado, né, ou líquido, todo mundo queira ficar em ativos é ficar líquido, né, no futuro. É provável, eu não acho que o mundo vá ser um mundo do D mais 30, do D mais 15 para sempre, né, como é hoje, né, para você estar num fundo não significa estar líquido, né, porque você vai, 30 dias de saque, regra, pênalti, e etc. Não vai ser mais assim. Basta você comprar um ativo tokenizado que já existe em corretoras, né, FTX, Currency.com, cara, você consegue comprar token de ações da Petrobras na Currency.com, você investe numa ação tokenizada da Petrobras com liquidez imediata. O deliverable, você saca em Bitcoin ou em Tether, é bizarro. Então o mundo vai ser um mundo de liquidez imediata, ninguém mais vai ficar aguentando D30 de saque, de liquidez, não existe. E o próprio Stuber falou numa live que ele fez com o XP, talvez há um mês atrás, que nesse cenário que você relatou muito bem, não vou dizer que é hiperinflação, mas que dos ativos supervalorizados por conta da expansão de base monetária no mundo, que a pior coisa que você pode fazer, talvez, num cenário aí de alguns meses ou de alguns anos, é difícil prever, seria estar líquido em alguma moeda, né, que você está posicionado em algum ativo. E aí passa mais ainda a fazer sentido stablecoin, de forma que você tem a mobilidade de ativos muito rápido. Puxando um pouco o gancho aqui, não era muito assunto, Thiago, mas eu tenho visto acontecer no mundo, para mim faz muito sentido. Eu queria que você falasse para mim um pouco aí do produto da Transfero, que é o fundo de ouro mais Bitcoin. Eu virei um total fã desse produto, desse tipo de investimento, talvez depois da Universo Investments lá do Mark Spitznagel e do Nassim Taleb, que é um produto totalmente anticíclico. Para mim é um dos que faz mais sentido, o desempenho dele está fenomenal. Você tem ali a estabilidade do ouro encarteirado, que mantém ali um crescimento estável ao longo do tempo. Por outro lado, você tem um pouco de Bitcoin ali dentro de uma proporção calculada por vocês, que permite também que você tenha um crescimento considerável. Então, vamos dizer, é como se a curva do ouro estivesse indo daqui do nível de crescimento estável e a do produto de vocês estivesse vindo aqui para cima, crescendo um pouco mais. Mas que a proposta dele é justamente se defender, ele é um produto contracíclico. E para mim, que estou começando a apostar forte na tese do pulo do gato morto, do Dead Cat Bounce, talvez ele comece a fazer mais sentido e ele é um produto que pode ser acessado com a BRZ, eu imagino. Sem dúvida. Aliás, todos os investimentos hoje em carteira administrada da Transfero, eles são feitos, obviamente, né, as entradas são feitas numa conversão de BRZ, né, que é uma conversão de reais para BRZ. E, de fato, o produto ouro cripto foi uma tese que primeiro foi muito comprada fora do Brasil. Eu até fiz um post esses dias no Facebook, que lá em 2018, 2019, a gente já estava com essa tese rodando lá fora, e toda vez que eu vinha para o Brasil e falava com gestores, falava com family offices, falava até com bancos, eles ficavam, ouro e cripto, péssimo isso, porque, Bovespa, 200 mil pontos, 1 milhão de pontos, ninguém queria ouvir falar de ouro e cripto naquela época, tudo ia dar certo, o mundo já estava desenhado, não tinha o que dar errado, né? E o problema disso é que o produto contracíclico, ele é igual ao seguro, né? Você paga
para não usar, mas quando acontece o sinistro, você preferia que você tivesse, né? E o produto contracíclico é isso. O problema não um problema, né, mas a característica dos produtos contracíclicos anteriores era que o carrego deles era muito ruim. Então, se você pensasse em um produto 100% em ouro do brasileiro, cara, é muito, muito ruim carregar ouro no Brasil. Se você pegar, por exemplo, um produto 100% em ouro, Banco do Brasil, né, você vai pagar quase 2% ao ano de custódia do teu ouro, fora as taxas de compra e venda para você entrar e sair desse produto. Poxa, você teria que ter uma aposta que o mundo quebraria, ou o ouro se valorizasse, né, numa taxa de pelo menos 2% ao ano para você manter o principal do teu investimento. Isso é horrível, né? Isso é péssimo. Afastava muita gente do investimento em ouro e da tese contracíclica, porque era muito ruim carregar ativos contracíclicos. Com o advento da cripto e com a montagem de um portfólio ouro-cripto, você faz com que o carrego de um produto contracíclico não machuque tanto o portfólio, né? Você pode carregar esse produto e até ter alfa, né? Que é justamente com esse mix do ouro e Bitcoin. Porque você tendo 75% em ouro e 25% em Bitcoin, significa que o teu principal não vai flutuar tanto para baixo, dado que 75% está em ouro, ele reduz o drawdown do Bitcoin, mas se a tendência natural do Bitcoin continuar de subida no médio e longo prazo, você ganha muito mais do que você está carregando uma posição 100% em ouro, porque você vai ter aí toda a vol positiva de um criptoativo, né, que uma subida de 100%, de 200% não é incomum nesse mercado. Agora, uma queda de 200% do Bitcoin me parece já mais difícil. Então, se você está alinhado com a tese de que o ouro vai ser a tua reserva ali para momentos de altíssima incerteza, e você tem também a tese de que o Bitcoin, dados seus fundamentos, os princípios, né, do protocolo ser escasso, de escassez digital programada, você está fazendo um alinhamento perfeito entre dois ativos, né? Um com potencial de subida e características anticíclicas. O outro, características anticíclicas milenarmente comprovadas, que é o ouro. Então, esse mix é interessante. Agora, em 2020, poxa, toda hora agora está tendo live de gente da XP falando de ouro e Bitcoin. O Paul Tudor Jones falou disso também, comparou o ouro ao Bitcoin. Então, agora parece que esse discurso está vindo para o mainstream. Então, a gente ficou fascinado com esse produto e a gente deu muita, não é sorte, mas a gente deu muita, nós fomos muito felizes aí de já ter montado esse produto antes de tudo acontecer, né? Eu acho que isso que é o mais legal, né? Uma coisa deu a crise, e aí você sai, olha só, pensei nesse produto aqui, ouro cripto. Outra coisa é, quando não era crise, quando ninguém falava disso, a gente montou o produto e falava, pode ser um bom produto de proteção. E aí veio a crise e ele se confirmou como um excelente produto. Acho que isso que é o mais gratificante. Com certeza. Thiago, para a gente ir finalizando, passa um panorama geral de como que está o BRZ hoje para a gente, em qual exchanges que ele já está presente, qual que é o roadmap aí de entrar em outras casas e tudo mais. Vamos lá. Bom, o BRZ, ele está virando uma empresa própria, né? Ele já é apartado juridicamente do restante da Transfero, mas ele está com um crescimento de escala gigantesca. De agosto de 2019 até fevereiro de 2020, foram negociados 100 milhões de dólares em BRZ só no mercado de balcão, né, só no mercado de OTC. Nós tivemos uma expansão gigantesca mais recente no mercado de varejo, onde o BRZ está listado na Bittrex, que é a top 10 corretoras do mundo, de acordo com o CoinMarketCap, uma corretora séria. Estamos na Bitforex, estamos na FTX, que é a mais inovadora corretora de derivativos aí fora do Brasil. No Brasil, estamos na Novadax, estamos na Bitpreço, estamos na Profitify, além das mesas de OTC que negociam o BRZ não só no Brasil, como mundialmente. A gente tem algumas mesas de OTC que hoje negociam o BRZ, como é o caso da Enigma, a própria Cumberland está aceitando o BRZ. E nós temos o BRZ integrado num ecossistema também de pagamentos. Então, a DV Cash aceita BRZ, você pode carregar cartão pré-pago lá com o BRZ. Nós temos a Uphold também, que tem o BRZ. Então, nós temos aí alguns grandes players do mercado. Existem também alguns players que a gente já está assinado, só que eu não posso falar por causa de NDA, mas dá muita vontade, porque é player assim, gigante do mercado de cripto e de corretora do mundo, que já está com o BRZ integrado. Então, assim, o crescimento está sendo absurdo. Muitas plataformas de online gaming também usando o BRZ como meio de pagamento, ou seja,
usuário ir lá e carregar a conta dele usando o BRZ. Então, assim, o cenário, o que nós vemos agora, né, daqui para frente, daqui para o futuro? Uma integração do BRZ com diferentes plataformas do ecossistema financeiro, plataformas de investimento, como é o caso da Spins, por exemplo, o BRZ também está lá, para que você não tenha só o aspecto transacional, né? Você não tenha só a questão, usa o BRZ para comprar Bitcoin, ou para comprar cripto, ou para se expor, mas também o BRZ para carregar um cartão pré-pago, o BRZ para fazer um empréstimo ou pegar financiamento. Então, nós queremos aí expandir a suíte de funcionalidades do BRZ, integrando o BRZ a outras plataformas que não são estritamente de exchange. Então, esse é o futuro aí do BRZ. Bacana demais. Eu espero que o Buybank possa ajudar na construção desse futuro brilhante que o BRZ tem pela frente. Essa eu não sabia se eu podia falar também, mas já que você falou, então já estou coberto aqui. Não, com certeza. A gente está muito animado para poder trabalhar com vocês, com a Transfero. O que eu posso falar é que são todas pessoas sérias que estão aí há muitos anos no mercado de cripto e que são pró-negócio, que é uma coisa que é difícil a gente encontrar no Brasil, por incrível que pareça, né? A gente séria, pró-negócio, que senta e conversa. E eu só tenho a agradecer. E o que eu gosto também bastante, só como último comentário, é que vocês também tentam falar não só com a comunidade de cripto, né? Porque uma das críticas que eu tenho é que o pessoal do mundo cripto só fala com o pessoal do mundo cripto e o Grupo Transfero, ele sabe conversar com o mercado tradicional também, que eu acho que isso é muito importante. Desejo todo sucesso a vocês aí, espero que a gente se junte de alguma forma nessa jornada e queria agradecer demais. Você até me ajudou aqui a fazer essa transmissão indicando o StreamYard e queria agradecer muito sua presença e falar que eu estou à disposição e que a gente continua conversando. Sem dúvida. Obrigado, Theo, pelo convite. Poxa, bem legal a iniciativa de vocês de ter um canal no YouTube para falar de investimentos. É como você falou, às vezes o pessoal de cripto só fala com o mercado de cripto e às vezes é reativo ao mercado tradicional. Isso não é positivo, né? Eu acho que vai haver um momento onde os dois mercados serão a mesma coisa. Não vai existir uma separação formal entre cripto e não cripto. Cripto vai fazer parte do mainstream, o mainstream vai fazer parte da cripto, e essa vai ser a realidade. Então, são mundos que têm que se fundir. E outra coisa também é a questão da seriedade, né? Como você falou, tem muito player que é brasileiro e critica projetos brasileiros por simples birra, assim. O cara não quer ver o outro crescer, entendeu? Só porque ele pensa que é concorrente, alguma coisa assim. Eu acho que a postura tem que ser completamente oposta, né? Eu acho que é somar forças para crescer nesse mercado, até porque vai acabar muito em breve esse cenário de conforto, onde você fica atrás de um escudo de jurisdição, que é o caso do Brasil. Isso vai acabar. A competição, muito em breve, não será mais local, ela será internacional. Então, se não houver um alinhamento entre bons players no Brasil, é muito provável que a gente veja um player gigantesco lá de fora chegando e tomando conta do mercado. Então, é importante essa sinergia. Com certeza. Muito obrigado, então, Thiago. Boa noite e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.